Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, abordando assuntos sobre ocultismo, esoterismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. E hoje estaremos abordando a continuação dos estudos com a temática Interpretações Ocultas da Linguagem Sagrada, de onde nós vamos abordar aí a segunda chave oculta, né? E se você não viu a primeira e outras temáticas aí apresentadas, você pode verificar aí no card acima. Então a temática de hoje, referente à segunda chave oculta, é que cada pessoa ali introduzida nas próprias histórias dessas escrituras mundiais, elas representam aí um estado de consciência e também um caráter qualitativo, né? Então todos esses atores, eles são personificações de aspectos da natureza humana, de atributos, de princípios, de poderes, faculdades, também consistindo em suas próprias limitações, suas fraquezas e erros do homem. Então, quando entretanto os seres puramente humanos são os heróis, então estão sendo descritas a própria vida de uma pessoa no estágio normal, natural de seu próprio desenvolvimento para uma determinada época, Quando o herói aí se coloca como um semidivino, então a tônica é sobre o progresso do próprio eu divino no homem após ele começar a experimentar e assumir este poder preponderante que está presente dentro dele. Ou também, meus caros ouvintes, quando a figura central é um avatar, ou a própria descida de um aspecto da deidade, as suas experiências narram aquelas do próprio eu espiritual durante essas fases posteriores de evolução do divino no homem, até então a estatura do homem perfeito. Então tal é o progresso, o propósito geral e assim o método dos antigos escritores das imortais histórias mundiais. Quando nós temos aí a própria referência, a própria deidade, ou pai, ela está aí se referindo à própria essência espiritual superior no homem, e essa centelha divina como germe imortal, o próprio logos da alma, o habitante do recôndito, a própria mônada presente aí em sua contínua expressão, ao longo das experimentações cósmicas dos quais ele vive. É interessante informar que algumas autoridades cogitaram aí que na época da restauração dos livros israelitas destruídos, assim realizada por Esdras, foi perpetrada aí uma trágica degradação mental que obscureceu a expressão dita aí em Êxodo 3,14: eu sou aquele que é, Jeová, reduzido à estatura do Deus de uma simples tribo, algumas vezes vingativo, irado e ciumento. O emanador supremo, referido aí como Deus, e o Espírito de Deus, descrito aí em Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 a 2, está acima de todas as coisas universais e divinas.
né? E essa própria limitação do incriado, no sentido de tornar-se o Deus pessoal de uma simples tribo, né, tem aí levado a muita confusão e uma degradação espantosa da ideia de deidade suprema. Então, dentro desses aspectos que personificam nessas qualidades aí, o eterno, ele é suscetível de ser interpretado como a própria personificação da mônada do homem, como também da alma suprema de uma civilização. O próprio seio de Abraão, ele nos refere aí o estado de consciência no qual a mônada do homem permanece perpetuamente e ao qual a alma espiritual, o ego imortal, pode aí de fato alcançar e que afinal alcança ao longo de sua jornada de forma natural. Então todo aquele que está seguindo esse caminho iniciático, ele busca aí de fato acelerar a obtenção desta realização, despertando a própria consciência cerebral, inicialmente para sua natureza divina imortal e mais tarde para sua contínua unidade com o Supremo Senhor de tudo. Esse pleno reconhecimento da unidade do homem com Deus, da própria identidade do espírito do homem com o espírito de Deus, é a meta final de todo aquele que procura esta porta estreita e entrar neste caminho apertado. Nós temos esta mesma descrição no hinduísmo, que é um estado chamado de moksha, ou libertação, no budismo, conhecido como nirvana, ou absorção consciente, e no cristianismo, salvação, ascensão, redenção, e também aí ser, como é descrito em Lucas 16:22, ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esse símbolo do próprio discípulo João reclinando sobre o peito de Jesus, descrito em João 13:25, é também aí susceptível de interpretação similar. Então, assim, Abraão e muitas outras pessoas na Bíblia, eles personificam tanto um princípio do homem como também um estado de consciência. E nesse mesmo método de estudo bíblico, os caracteres aí, como nós podemos observar os aspectos divinos, semidivino, também um aspecto patriarcal e humano, são aí considerados como personificações de princípios e poderes da natureza, representando o macrocosmo e do homem o microcosmo. Então, nós temos aí também o princípio hermético de correspondência. E essa interpretação aí é apoiada por Paulo, que escreve o seguinte: todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras. E está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da serva e outro da livre. Isto é dito em alegoria. Então, meus caros ouvintes, é razoável aí assumir que tal teoria pode também ser verdadeira para muitas outras partes da Bíblia, E também pode-se mesmo ir além e asseverar que a prática do estudo das Escrituras mundiais, no seu próprio significado literal e apenas como registro de eventos históricos efetivos, pode de fato aí conduzir a uma grande confusão mental. Então, meus caros ouvintes, todas
toda essa confusão aí que se traz em relação à aplicabilidade de uma forma literal, né? E nós podemos aí de fato contornar essas dificuldades e ganhar aí uma profunda inspiração de forma mais consistente com a razão, pelo próprio reconhecimento da intenção e do significado das escrituras, que são aí basicamente místicos, né? Então, assim, a própria humildade, a devoção e o amor altruístico de Maria, a mãe de Jesus, a fraqueza humana e inerente santidade de uma Madalena e um Pedro, Marta, a diligente, e Maria, os aspectos muito mais valiosos, espirituais e contemplativos da natureza e maneira humanas de viver. Então todos esses atributos, né, ou pessoas, está em cada indivíduo ali presente, e essas condições de vida eles fazem surgir ora um, ora outro personagem, né? Então os 12 discípulos de Jesus, eles também aí personificam, né, esses atributos, quando classificados em 12 aspectos como manifestações microscópicas dos atributos dos signos zodiacais, né? O discipulado ou a proximidade com o instrutor indica aí um aperfeiçoamento dos discípulos que alcançaram em um estágio mais avançado, né? E alegoricamente eles foram aí purificados e refinados para tornar-se aí como co-trabalhadores. Jesus, né, que representa também aí macrocosmicamente o Sol, né, e microcosmicamente a própria mônada, né? Então todos aí estarão plenamente desenvolvidos com poderes do coração, da mente e do espírito, né? E somente quando essas 12 qualidades aí zodiacais no homem são aí disciplinadas e refinadas, ou tornarem-se verdadeiros discípulos, né, ele será capaz aí de responder aí a uma vontade interior e compreender a pura sabedoria representada pelo Mestre. O memorável livro, né, chamado aí Dicionário da Linguagem Sagrada de Todas as Escrituras e Mitos, né, de Joe Allen Gaskell, nos dá aí uma classificação zodiacal preferida por alguns estudantes, mas também oferece uma lista bem interessante das próprias qualidades dos discípulos, né? Então ele descreve aqui como a mente analítica inferior, né, como sendo Pedro, fé e pesquisa André, esperança e progressividade Tiago, amor e filosofia João, coragem e vigor Felipe, perseverança Bartolomeu, verdadeira busca intelectual Tomé, modéstia e receptividade Tiago Alfeu, suavidade e amabilidade Simão Zelote, tolerância Judas, irmão de Tiago, deliberação crítica Mateus e prudência Judas. Então nós temos aí a própria presença e o poder crísticos, né, que se adormecidos, acordando ou nascendo ou plenamente amadurecidos, como é descrito também, é bem interessante citar, né, Efésios 4,13, na medida da estatura da plenitude de Cristo, eles devem aí de fato ser adicionados aquelas qualidades para completar a plena descrição do homem. Então a própria interação entre esses vários aspectos da natureza humana, os efeitos que eles produzem uns sobre os outros,
o aumento e diminuição de um ou mais deles em diferentes períodos e diferentes vidas, e a gradual e triunfante emergência e predominância do eu espiritual régio, o próprio imortal rei interior, que é aí de fato o herói de toda a saga. Tudo está retratado aí pelos autores iniciados das escrituras mundiais. Estão as próprias narrativas aí que descrevem as experiências, particularmente os testes, provações, frustrações e vitórias de alguém que é ele mesmo o homem. Os atos de bravura bem-sucedidos, eles descrevem aí realizações interiores, enquanto falhas parciais ou completas, derrotas e capitulações são alegorias de vitórias temporárias do puramente humano sobre o divino no homem, conquistas da matéria sobre o espírito. Então nós temos algumas histórias aí de experiências múltiplas do eu imortal do homem. Na sua jornada para a perfeição, elas são narradas aí como aventuras de numerosas pessoas. Nós temos aí os trabalhos de Hércules, a viagem dos argonautas, as jornadas e experiências dos israelitas, as vidas do Senhor Sri Krishna e do Senhor Cristo, e dentre muitas outras, são aí descritivos na forma simbólica da jornada da alma e das experiências psicológicas, intelectuais e espirituais passadas naquela jornada. Agradeço aí a atenção de todos, namastê e um forte abraço a todos. Até a próxima.